ver se vai dar. Jesus era uma pessoa muito correta e que não distinguia as pessoas, né? Que ele via a todos como iguais. Então, assim, primeiro eles se mostraram muito amigos, né? Elogiando, mostrando admiração por Jesus, e depois eles fizeram o comentário ingênuo, digamos assim, para Jesus: Senhor, é lícito pagarmos tributos a César? Até porque, naquele tempo, principalmente os judeus, eles acreditavam que poderiam dar grandes presentes a Deus, né? Sacrifícios, enfim, fruto dos seus trabalhos, oferendas, né, a Deus, para que assim Deus pudesse olhar mais para eles e auxiliá-los. E eles então acreditavam que quanto mais eles pudessem dar a Deus, ofertar a Deus, mais eles seriam vistos por Deus. E por isso eles acreditavam que ao pagar tributos a César, eles estavam diminuindo a quantidade dos seus donativos a Deus. E nessa frase, quando eles começam, então, elogiando Jesus, nos faz lembrar de quantas vezes nós já não fizemos isso com alguém ou não fomos vítimas deste mesmo tipo de assédio, no qual as pessoas chegam e dizem: você é uma excelente doutrinadora. Aí a gente fica todo feliz: essa pessoa gostou de mim. Aí daqui a pouco a pessoa começa a perguntar sobre isso, sobre aquilo, e a gente que está com o peito inflado, né, se achando, começa a dar discurso e nem percebe de repente as besteiras que estamos falando. Por quê? Porque caímos na armadilha da vaidade e daqueles que quiseram muitas vezes mostrar o quão frágil somos e vaidosos também. É claro que isso acontece conosco, que ainda estamos, né, aqui nessa vivência, nesse aprendizado, no escorrega e levanta e vai de novo. Mas com Jesus não aconteceu, porque Jesus estava e esteve sempre muito acima de todos nós. E ele, claro, com muita delicadeza, com muita inteligência, com muito amor, ele simplesmente falou: dê-me um dinheiro. E aí alguém entregou-lhe uma moeda. Ele pegou a moeda, olhou e disse: o que aqui vocês veem? A foto de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí vem mais uma questão. A maioria de nós, quando escuta dai a César o que é de César, a gente já logo pensa nas coisas materiais. É claro, né? E fica pensando, tá certo, então a gente tem que agir no mundo de acordo
com as leis do nosso mundo, nós temos que pagar os nossos impostos, independentemente se nós concordamos com eles ou não. Porque é uma necessidade da nossa lei, a lei dos homens, a lei dos nossos Césares, os nossos mandantes, governantes, né? E isso a gente tem em todos os lugares nos quais nós vivenciamos. É no trabalho, a gente tem aquele que chega e diz, aqui vocês não podem comer, aqui tem tanto tempo de intervalo para sair para a refeição, aqui é assim, é assado, nananana. E a gente tem que cumprir, porque são as normativas do nosso ambiente de trabalho. Nós temos a lei do lar, quando filhos, pai e mãe nos dizem, é assim, é assado, fulano lava a louça na segunda, beltrano na terça, ciclano varre a casa, ou não, depende, cada casa, cada família terá as suas leis. E elas são importantes? Sim, são fundamentais. Por quê? Porque elas fazem parte desse nosso aprimoramento na convivência, na aceitação, na interpretação daquilo que nos é exigido para que saibamos conviver com todos os tipos de exigências que com certeza estarão diretamente associadas à nossa elevação espiritual. Muitas vezes a gente até pensa, né, e questiona, mas essa lei aqui não está certa, isso não está certo. É uma lei, mas não é justiça. Não é? Às vezes a gente não escuta casos assim, que a gente diz, tudo bem, é a lei, mas ela não está sendo justa. A lei dos homens, ela se equivoca muitas vezes, e é por isso que a gente diz, é lei, mas nem sempre é justiça. O que não acontece com a lei divina. Mas Jesus foi bem claro e amplo na sua colocação. Dai a César o que é de César. E aí engloba obediência, pagamento daquilo que você deva, contribuição correta com as leis, seja executando ou pagando por aquilo que elas lhe cobram. Né? Nós vivemos numa sociedade e que nós temos leis trabalhistas, por exemplo. E como a gente encontra pessoas que burlam essas leis, né? Não pagando fundo de garantia para os seus funcionários, não dando férias, usando e abusando do trabalho domiciliar para não ter hora de trabalho contada. Quantos casos nós tivemos durante a pandemia que depois o pessoal ficou trabalhando em casa e o que seus patrões fizeram? Mandavam trabalhos 10 horas da noite, no sábado, no domingo, no feriado, até que começou-se a regulamentar o trabalho à distância, né? O trabalho domiciliar, enfim, como se chama. Por quê? Porque estavam abusando do trabalhador. Porque se ele é um funcionário, ele tem que cumprir horário, não é porque ele está trabalhando de casa que ele vai ter que trabalhar 24 horas. Ah, mas está em casa mesmo, o que tem? Não, ele tem outras funções também para cumprir na sua vida, não só ficar na frente
de um computador, seja o que for, executando as suas funções profissionais. Então, dar a César o que é de César é também dar ao outro o que é direito do outro. Outro detalhe muito interessante é quando nós observamos que essa questão de dai a César o que é de César é um título que está no capítulo 11. E de que fala mesmo o capítulo 11 do nosso Evangelho? Amar o próximo como a si mesmo. Parece que não tem nada a ver, né? Não sei vocês, mas eu, há muito tempo atrás, eu pensava, pagar, né, dinheiro, Jesus fala sobre a questão financeira, sobre pagamentos, o que tem isso a ver com amar o próximo? Se amor é uma questão de sentimento, mas amar não é apenas sentir, amar é demonstrar, amar é doar, amar é respeitar. E respeitar está diretamente ligado ao que eu dou ou ao que eu tiro do outro. Porque se eu tenho amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo, eu não quero que ninguém tire nada do que me é de direito, mas eu também não devo tirar nada do que é de direito do outro. Ah, mas, como se falava antigamente, a minha empregada doméstica, ela é uma parente. Veja, ela tem casa, cama, comida, eu não cobro aluguel do espaço em que ela dorme. Eu não cobro a comida que ela come. Por isso eu nunca assinei a carteira dela. Por isso, quando eu chegava de madrugada de uma festa, eu a chamava para fazer alguma coisa para eu comer. Porque eu dou tudo para ela. Era certo? Não, né? Graças a Deus e graças à evolução, muitos foram percebendo que a coisa não pode ser bem assim. Né? Você pode até cobrar um aluguel de um espaço em que a pessoa for morar, se você quiser dar àquela pessoa aquele espaço, né? Dar entre aspas, mas o serviço daquela pessoa tem que estar todo feito em acordo com as leis. Horário, férias, 13º, tudo que a lei lhe propõe. Então, esse dar a César o que é de César, ele sim faz parte do amor, do respeito que nós devemos ter uns para com os outros, além de termos com a lei. E outro ponto que é muito importante de nós percebermos é que na maioria das vezes a gente só fala isso. Dai a César o que é de César. E o complemento. A Deus o que é de Deus. Será que nós damos? Será que a gente lembra que deve algo a Deus? Não, mas como assim? O que eu vou dar para Deus? Porque também nós aprendemos que não se compra nada do céu. E que também é muito difícil a gente dar alguma coisa para Deus, porque Deus é dono de tudo. O que eu vou dar para Ele que não é dele? Então, o que Jesus quis dizer com isso? O que nós podemos dar a Deus?
E a resposta é muito simples: nós mesmos. Bom, mas quando eu morrer eu já não vou ser de Deus? Né? Não sei. Porque como é que eu vou me dar para Deus? Deus já me tem, né? Se foi Ele que me fez, Ele é meu dono. Mas eu tenho que dar a Ele todo o meu empenho, todo o meu amor, toda a minha dedicação, todo o meu esforço em dar a César o que é de César e dar a Ele, Deus, toda a minha gratidão por me proporcionar condições de viver, aprender e cumprir as metas que foram traçadas para mim nessa encarnação. Porque nós esquecemos, vivemos numa correria no dia a dia, né? E cuidando para realmente conseguirmos colocar em dia todas as nossas dívidas com César, e é plano de saúde, é escola de filho, é as compras do mês, é o aluguel da casa ou o pagamento do financiamento, né? Ou é o carro, ou é a conta de luz, a conta de água, o IPTU. Meu Deus, é tanta coisa que eu tenho que estar preocupada, e isso exige que eu me dê tempo, né? Para sentar. Hoje, graças a Deus, a gente também não precisa, ou graças à evolução, a gente não precisa mais ir para o banco, fica lá naquela fila 2 horas, com uma continha de luxo para pagar, né? Hoje a gente consegue fazer tudo sentadinho na frente do nosso computador ou do nosso celular. Então, mas também nos exige tempo e dedicação. Só que nós não podemos nos prender apenas e unicamente na moeda, no material. Nós precisamos nos dar a Deus. E nos dar a Ele é cumprir com aquilo que Jesus nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E isso nós só conseguimos ou conseguiremos fazer quando também obedecermos às leis divinas. E nelas está a dedicação ao próximo, a humildade, a caridade, a fraternidade para com todos, olhando a cada um como seus irmãos, como nossos irmãos, não é? Então, percebam que, como tudo, claro, que Jesus nos ensinou, é infinitamente muito maior do que as poucas palavras que ele disse. Porque durante algum tempo tu pensa assim: dai a César o que é de César. Foi a moeda, então é pagar o que eu devo para todo mundo. É isso, não posso brigar com as leis. Depois você vai percebendo que não é só uma questão de pagamento monetário, de impostos, mas é de observância de leis, de conduta, de atitude moral de nossas obrigações, né? E assim a gente vai trabalhando. Aí depois a gente começa a pensar: dá a Deus o que é de Deus. Será que é pagar o dízimo? O dízimo paga alguma coisa? Compra alguma coisa para Deus? Nada contra nós fazermos ofertas que possam ajudar a necessidade de alguém, de algo,
edificante, mas isso nós não estaremos dando a Deus. Estaremos dando à casa espírita, que aqui com a nossa presença, aí sim a gente pode dar uma felicidade ao nosso Deus, né? Eles ainda não estão tirando nota 10, mas eles estão se esforçando. Olha lá todo mundo querendo assistir uma palestra, querendo aprender, querendo fazer um ESD para entender mais como viver de acordo com as leis divinas, né? Tudo isso é maravilhoso. Então, lembrar como nós podemos dar a Deus algo, cuidando dos nossos pais idosos, respeitando as suas dificuldades de idade avançada, auxiliando nossos filhos, dando bons exemplos. Quando nós cumprimos com o que é de Deus, nós estamos dando a Deus o que Ele espera de nós, seus filhos. E quando eu falo nos darmos a Deus, é porque a partir do momento que nós compreendemos a grandiosidade que há em nós, por sermos filhos de uma criação tão grandiosa, de uma inteligência suprema, e aí olharmos para esse Deus, mentalmente, é claro, com o mesmo carinho, admiração, gratidão que devemos ter exercitado com os nossos próprios pais encarnados, aí sim nós estaremos nos dando a Deus, como devemos nos dar a nós mesmos. Voltando ao título desse capítulo 11, amando o próximo como a nós mesmos, né? Então, percebam que é importante que nos esforcemos sempre na compreensão, no estudo, no esclarecimento de todos os conteúdos que Jesus, de forma tão amorosa, nos entregou, exemplificou e que Kardec veio nos trazer, né? Mostrando as razões, os porquês, os comos nós poderemos aprender a executar as mesmas atitudes, pensamentos que o Mestre Jesus para conosco praticou. Claro que leva tempo, leva, mas todos nós também sabemos que Deus, Ele nunca usou e usará violência para conosco. Ele apenas usa, com todo o seu amor, o tempo, para que nós possamos, cada dia, cada um, na sua velocidade própria, alcançarmos o crescimento e um dia estarmos mais e mais próximos dos nossos grandes irmãos crísticos, elevados e mais próximos do nosso Pai. Então, que não deixemos de perceber a necessidade de darmos a César o que é de César, porque nós precisamos aprender a aceitar
a lei dos homens, porque aqui nós viemos para com elas nos melhorarmos. Respeitar, mesmo sem concordar, é esse o nosso exercício de humildade, de obediência, que precisamos muitas vezes superar, né, para poder ter o bom convívio, a boa vivência, mesmo com tantas contrariedades, amando ao próximo como a mim mesmo, mesmo não concordando com esse próximo, mas não esquecendo de que ele é nosso irmão. Gratidão a todos, que a bênção do Pai e a proteção do Mestre Jesus esteja conosco, sempre nos dando a luz da sabedoria e a luz que nos guia o caminho certo. Obrigada, casa.